Faz tempo que a gente não conversa com ele, Ani Silva. Franco Buffon está na linha com a gente, gerente do CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre a instalação de equipamentos para leitura, para monitoramento das águas do Rio Taquari, as famosas réguas. Como vai, Franco? Muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline e aos ouvintes da Rádio Independente. Satisfação estar falando com vocês novamente. Bom dia, Franco. Sempre é bom falar contigo, trazendo esclarecimentos. Depois de tudo que a gente viveu recentemente, Franco, muitas são as incertezas, as dúvidas e os medos. E uma delas é sobre as réguas, é sobre ter a percepção real da resposta do rio mediante a previsão de grandes volumes de chuva. Qual o cenário que a gente tem nesse momento? O cenário que a gente está construindo é justamente uma reconstrução do que foi danificado durante as enchentes agora de maio. Né? A gente teve muitos equipamentos que foram avariados, alguns equipamentos foram completamente avariados, outros foram avariados em seus sensores. E a gente está fazendo uma reconstrução, mas não assim da mesma forma como era antes. Agora, dessa vez, estamos reconstruindo estações de uma nova forma, com novas estruturas, deixando elas mais robustas para conseguirem aguentar as forças das águas. Estamos aplicando novas tecnologias também, seja de redundância entre sensores e também de transmissão nos dados. E também, primeiro a gente está tentando reconstruir tudo que foi danificado, mas também a gente está com um foco em ampliar o que nós já temos também, expandir esse monitoramento da forma automática para os rios Carreiro e para o rio Guaporé também. Franco, importante a gente falar em relação à leitura, porque nós temos hoje uma limitação. O rio chega em determinada cota e daí a gente não tem mais acesso à leitura. Me parece que agora tem uma amplificação disso. Inclusive aqui em Lajeado, em outras cidades do Vale do Taquari, se fez uma leitura e deu certo, de forma improvisada. Quais são as melhorias que vocês estão programando em relação a isso e até quanto que a gente consegue fazer a leitura de uma cota, por exemplo, daqui por diante, na medida que vocês vão finalizar a instalação desse sistema? Perfeito, assim, a gente sempre teve, na verdade, assim, Moisés, essa questão, a gente não chama de improviso, mas infelizmente dá essa sensação que todos os pontos que a gente monitora, a gente costuma colocar réguas físicas, réguas que a gente olha e para elas e entende elas como réguas, literalmente, com as marcações de centímetro a centímetro, né? Então, a gente tem ao longo do ano uma pessoa em cada ponto que a gente monitora que vai 2 vezes ao dia nessas réguas e registra lá qual é a leitura. Acontece que quando a enchente derrubou os equipamentos, essas leituras a gente passou a depender delas, né? Então elas foram feitas de hora em hora por agentes voluntários nos municípios. O que a gente está fazendo dessa vez, né? Bom, primeiro a gente os níveis históricos foram superados, então a gente estendeu essas réguas para ficar acima destes níveis históricos. Ali em Lajeado mesmo, nós levamos a régua pela Avenida João Abbott até lá a região central, foi bastante distante, né? Eu lembro, só um parênteses, que da última vez a gente também tinha feito algo semelhante, porém a comunidade solicitou que fossem retiradas essas réguas da sua rua, porque estavam julgando que estava influenciando no valor dos imóveis. A gente retirou essas réguas, mas dessa vez o prefeito Marcelo Calmo garantiu para a gente que não haveria, né, uma solicitação de novas retiradas de réguas. Essas réguas estão lá até o nível 34 em Lajeado. Mas o que é o principal que a gente está fazendo? A gente está substituindo a forma onde a gente fixa esses equipamentos. A gente agora está utilizando uns postes de concreto duplo T, de até 12 metros, dependendo da localidade, porque eles são muito robustos. A gente procurar estes postes que foram derrubados durante a enchente, este modelo de poste em duplo T, a gente quase não encontra. A gente encontra postes metálicos caídos, encontramos postes circulares caídos, mas este modelo é muito difícil. Então, estamos usando ele porque ele é bastante robusto. Estamos elevando a posição dos equipamentos para que a água possa subir sem atingir os equipamentos,
Foi isso que aconteceu no Porto de Estrela, por exemplo, no ano passado e este ano também, porque lá tinha uma estrutura onde a gente poderia fixar o equipamento. Essa estrutura onde a gente fixou o equipamento foi completamente submersa, tanto que o galpão lá principal do Porto foi completamente arrastado. Então, partindo dessa primeiro ponto de melhoria, estamos usando, então, uma estrutura extremamente mais robusta e mais alta, e no trajeto deste sensor que sai do equipamento que fica no alto do poste e vai até embaixo do rio, no leito mesmo, cravado no leito do rio, a gente também está fazendo de forma diferente essa estrutura, com um reforço estrutural em concreto, com bastante maior, assim, né? A gente está investindo muito mais nessa estrutura e, além deste sensor que fica lá no leito do rio, a gente está colocando sensores secundários, que a gente está chamando de redundância de sensores, para que, quando o rio suba, que nem aconteceu em Lajeado, nosso equipamento não foi danificado, mas o sensor que ficava no leito do rio foi, porque o rio transporta rocha, o rio transporta troncos de árvores, e quando essas rochas e troncos de árvores batem no sensor, não tem como ele continuar funcionando. Só que se isso acontecer neste momento, a gente passa a ter um segundo sensor dentro já do equipamento, já instalado juntos, que vai estar numa posição mais alta. Geralmente a gente coloca esse sensor principal bem no leito do rio, lá na cota zero, digamos assim, né? E se ele for danificado, a gente vai ter um segundo sensor na margem, num trecho intermediário da margem, lá pela cota 10, 15, que vai poder continuar fazendo a medição automaticamente caso o rio continue subindo. Dependendo do local, são 2 sensores cravados no leito do rio. Dependendo do local, é um no leito do rio e o outro que é um radar que fica junto do equipamento no alto do poste, caso o rio continue subindo. Então, essa eu considero que foi assim, está sendo a principal modificação, é algo inédito no Brasil. Os equipamentos que a Rede Hidrometeorológica Nacional, que é executada pelo Serviço Geológico do Brasil em parceria com a ANA, nenhuma possuía 2 sensores, até essas que a gente está implantando na bacia do Rio Taquari e do Rio Caí. E uma outra inovação bastante importante da tecnológica é que a Agência Nacional de Águas conseguiu, junto ao administrador do satélite nos Estados Unidos, uma permissão para transmissão de 15 em 15 minutos ao invés de hora em hora. Vocês vão lembrar muito bem que cada hora e 45 chegavam os dados novos da atualização do sensor. Toda hora e 45 chegavam os dados novos. E agora, a cada 15 minutos, vai haver uma transmissão do equipamento e a possibilidade da gente disponibilizar esses dados de 15 em 15 minutos, não mais de hora em hora. Antes, a gente, a cada hora, recebia os dados que eram acumulados de 15 em 15 minutos. Então, a gente tinha que aguardar a hora completa fechar para receber os dados. Dessa vez, está diferente, né? Já está em operação essa sistemática em Encantado e Lajeado. Vamos colocar em operação também em Mussum e mais alguns pontos da bacia, provavelmente linha José Júlio, e também em Barra do Fão. Então, na parte estrutural, novas estruturas e novas tecnologias que estão sendo aplicadas nesses sensores. Franco, se tivermos uma previsão de chuvarada neste setembro, que embora venha com uma configuração diferente, uma projeção diferente, a setembro é típico desses episódios por aqui, existe um grande temor envolvendo o mês de setembro. Se tivermos uma enchente, a gente já vai conseguir operar esse sistema, nós já vamos conseguir acessar ele da forma que nós acessamos, remoto, online, ele já está funcionando. O sistema já está funcionando, ele está integrado na nossa plataforma do SASSI para todo mundo poder consultar. Eventualmente, essa transmissão de 15 em 15 minutos ainda oscila por conta de um problema, aí já não é problema de satélite, é problema de informática mesmo, porque os servidores da Agência Nacional de Águas e do Serviço Geológico do Brasil não estavam preparados para essa nova tecnologia. Então, a gente está atualizando essa tecnologia na parte de informática para disponibilização, mas se você entrar agora no nosso site, certamente o dado das 9h15 já entrou. Provavelmente o dado das 9h30 deve estar entrando daqui a pouquinho também.
Então já está funcionando, todos os sensores que nós tínhamos já foram recuperados. Linha José Júlio e Encantado, a gente havia perdido o sensor, não o equipamento. Os sensores foram substituídos. Em Taquari e Porto Mariante, não, Taquari a gente havia perdido o equipamento, o sensor não, esse já foi substituído. Em Porto Mariante a gente havia perdido tudo, foi destruído lá a região, a gente já colocou de volta. Em Estrela também, em Estrela no caso, o equipamento se chama Estrela, mas hoje está em Lajeado, também já foi totalmente recomposto. Barra do Fão, no Rio Forqueta, também ela recebeu um reforço estrutural muito importante lá, já está com essa função. Mussum não tinha parado de funcionar, mas agora em Mussum a gente está retomando o ponto original do monitoramento com um novo poste com essa forma também mais robusta de transmissão e de estrutura. Essa ainda está em implementação, é a que falta, né? O que a gente está ainda, né, tentando fazer antes de novembro, nossa meta antes de novembro, é estender, ampliar o monitoramento automático nos pontos que já existem estações de monitoramento do Serviço Geológico do Brasil na bacia. Seria no caso do Rio Guaporé. Nós temos uma estação lá que se chama Linha Colombo, que a gente vai tentar modernizar ainda antes do final deste ano, que aí vai passar a ter, então, informação automática do Rio Guaporé. E outra estação que a gente já opera no Rio Carreiro, chama Passo Carreiro, que a gente também quer fazer em conjunto, botar o Rio Guaporé automático e o Rio Carreiro automático. Então, já está tudo como estava antes, um pouco melhor, porque as estruturas e a forma da tecnologia está melhor, e a gente ainda pretende ampliar para os principais afluentes da bacia do Taquariantes. Claro. Franco, até para a gente entender em relação, daí já entrando no sistema de alerta, né, que a gente precisa ter uma melhora também. Esses equipamentos e esses novos investimentos nos novos pontos, principalmente em relação a monitoramento, a radar, a leitura, eles serão suficientes para que a gente tenha uma previsão mais perto daquilo que será a leitura final, e daí quando a gente fala aqui de Lajeado, de Estrela, de Encantado, ou a gente precisa ainda de um investimento ainda maior? Isso vai demorar quanto tempo para que a gente tenha uma previsão mais próximo daquilo que realmente a gente vai ter de resultado final? Isso vai precisar um pouco mais de tempo, não necessariamente por a gente ter os dados chegando com essa tecnologia, a gente vai conseguir desenvolver os modelos que a gente precisa. A gente também está fazendo um reprocessamento de todos os modelos que nós tínhamos, pretendendo também ampliar esse para outros pontos, como Taquari e Venâncio Aires, lá em Mariante, mas isso é algo que está em desenvolvimento ainda, então vai necessitar investimentos ainda de recursos humanos, no caso, né? A gente tem uma equipe muito restrita para trabalhar com todos os sistemas de alerta, não é só a bacia do Taquari, a bacia do Caí e a bacia do Rio Uruguai, que é enorme. Então, é a mesma equipe que tem que trabalhar em todos esses projetos, a gente tem uma restrição de tempo mesmo para conseguir executar. Mas, assim, já está por conta, independente de iniciativas de universidades, né? A gente tem feito por conta própria os modelos que a gente sabe que são de muito curto prazo, poucas horas, até no máximo 6 horas para Lajeado e Estrela, mas a gente vai trabalhando para melhorar a precisão desses modelos de muito curto prazo, se possível estender um pouco, mas isso é algo que realmente é bastante complexo. Seria muito bom se nós tivéssemos ajuda de universidades, né? Ou que se as universidades desenvolvessem, ou se outras iniciativas que não apenas dependendo do Serviço Geológico do Brasil. Mas o Serviço Geológico do Brasil está atuando também para melhorar esses modelos, só que ainda vai levar um tempo para implementar. Franco, eu vou te perguntar didaticamente, talvez a resposta já esteja fragmentada nessa tua última fala aqui com o Moisés. Mas vamos pensar para a nossa audiência. Imaginando um cenário hipotético que nós tenhamos uma previsão, a exemplo de tantas outras, de que vai chover em bacias que impactam, em nascentes que impactam aqui o Taquari, mais aqui na região, aí nos nossos rios menores, vai chover determinado volume de chuva, tá? Vamos imaginar que aqui a gente faz um cálculo a grosso modo há anos, né? Que se chover 100 milímetros em 24 horas teremos uma enchente. Supondo que seja este o cenário, ou um cenário um pouco de mais volume de chuva,
nós já trabalhamos, e especialmente depois da mudança do leito do rio, da configuração por conta da catástrofe que nós vivemos, a olho nu a gente visualiza que o rio já não é o rio que a gente cresceu vendo, né? Que a comunidade aqui cresceu vendo. A gente saberia, por exemplo, se isso acontecesse nesse ano ainda, nesse trimestre, uma previsão de grande volume de chuva em curto espaço de tempo, nós saberíamos a resposta do rio ou esse cenário ainda é de incerteza? A gente saberia pela mesma forma que a gente sempre soube, essas relações empíricas, digamos assim, que você trouxe, se chover 100 milímetros em um dia é capaz de provocar inundação, elas não vão ser alteradas assim diretamente, elas vão ser alteradas indiretamente, ou seja, a gente não teria resposta para um novo comportamento do rio, não, a gente teria que trabalhar observando. Por isso é tão importante monitorar, né? Infelizmente, essas alterações que podem ter ocorrido têm capacidade de provocar alteração dessas relações que a gente já tinha, né? A gente sempre sabe lá o comportamento de o que aconteceu em Encantado e Mussum e consegue fazer a projeção para o que vai acontecer em Estrela. Se alterar o comportamento em Mussum e Encantado, que é possível de ter acontecido nos próximos, que é possível que aconteça nos próximos eventos, também acontece uma resposta diferente em Lajeado e Estrela, mas assim, a ordem de grandeza não vai alterar. Vai alterar, assim, a precisão, mas, assim, a ordem de grandeza não vai alterar. Isso eu acho muito importante a gente tratar. Eu sei que a expectativa é sempre que a gente consiga fazer uma projeção que acerte precisamente o que vai acontecer, mas se a gente disser que nas próximas horas o rio vai subir 4 metros, 5 metros, se o rio subir 4,70 metros ou 5,50 metros, ainda está, digamos assim, dentro de uma faixa de imprecisão que os modelos carregam, que a gente consegue trabalhar e, de certa forma, é o suficiente, digamos assim, é o suficiente para dar o início às atividades de prevenção necessárias para as defesas civis. Então, essas relações, digamos, a grosso modo, não mudam, mas na precisão, com certeza, a gente vai ter que reavaliar tudo conforme os novos eventos forem acontecendo, porque, infelizmente, os registros que nós temos até então era com outra condição dentro do canal do Rio. Franco, muito obrigado pela tua presença aqui no Panorama, na Rádio Independente. O Franco é gerente do CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, falando sobre essa importante instalação de equipamentos para leitura e também monitoramento das águas do Rio Taquari. Até uma próxima, Franco. Até obrigado aos ouvintes da Rádio Independente. Até uma próxima, fico à disposição. Tá aí o Franco Buffon, Aline Silva. Sempre bom falar com o Franco, né? Ele traz esclarecimentos, tem conhecimento técnico e isso é bastante importante. Gosto muito da fala do Franco quando ele fala sobre o que é empírico, né? Sobre o que a gente vê, sobre o que a gente observa ao longo dos anos e o que a gente sabe de conhecimento popular. Eu uso muito essa expressão por aqui, que também é importante. A gente vai validando o que quem cresceu com o rio e aprendeu a conviver com enchente sabe e o que a tecnologia, a ciência e o conhecimento técnico nos diz. Me parece que caminhamos num cenário de mais tranquilidade nesta pauta, né? A certeza de que não vamos ficar às escuras, a certeza de que o sistema está sendo atualizado, a certeza de que há a possibilidade de expandir um pouco mais acima para que tenhamos aí uma previsão ainda melhor do que vai acontecer com o reflexo da água quando chegar aqui na parte mais baixa. São informações extremamente importantes, considerando sempre que aqui nós estamos falando de hidrologia, a resposta do rio mediante a chuva que cai. Meteorologia é quem prevê o volume de chuva. Então, quando tivermos a informação de que vai cair determinado volume de chuva, começamos a trabalhar com a resposta do rio. Aí é a hidrologia. Não é uma pessoa que faz tudo, tá, gente? São coisas distintas. A gente está aprendendo mais sobre isso aí nos últimos meses.